Vamos rever como foram as dicas do paisagista Celinho. Ele nos ensinou como montar uma mini horta em casa. Este paisagista nasceu em um sítio no interior e sempre esteve ligado à terra. Trabalha com paisagismo na cidade há mais de 10 anos. Acostumado a montar hortas sem agrotóxico, Célio explica que elas são feitas de forma desordenada, plantando junto vários tipos de legumes, temperos e verduras. Isso fortalece a horta. Vai fazendo uma camada sobre o solo e vai protegendo o solo dos raios solares, né? Automaticamente vai também estar protegendo os micro-organismos existentes no solo, que são benéficos às plantas, e também acaba ajudando a segurar mais a umidade. Forma-se uma massa verde que depois você incorpora ao solo e ela vira matéria orgânica para novamente adubar este solo. E também algumas plantas elas servem de hospedeiros de algumas pragas que porventura daí não vão atacar as plantas e as verduras e as hortaliças. Com esta experiência, Célio nos dá a dica de como fazer horta em casa. Primeiro, em área grande. Escolher um local onde o sol pegue o dia todo. Segundo passo é fechar esse espaço, porque muitas vezes as pessoas têm animais domésticos, né? Então a horta tem que ser fechada. Escolhido o local, daí nós vamos fazer os canteiros, a preparação deste solo, ou seja, vai cavocar e deixar esse solo fofo. Após isso, colocar daí os compostos orgânicos, misturar bem, colocar um pouquinho de calcário, na faixa de 70 gramas aí por metro quadrado, daí a gente faz as semeaduras, né, ou o plantio já de mudas, né, compradas em alguns locais apropriados. E o certo, se a pessoa contém já também materiais como folhas, restos de aparas de grama, fazer a cobertura deste solo. Mas para quem não tem espaço, existem as jardineiras. Aqui no caso, essa qual tamanho? Essa jardineira é uma jardineira de 60 centímetros, sendo que no mercado existem 3 tamanhos, 60 centímetros, 80 e de 1 metro. No caso, nós temos que prestar bem atenção na hora do plantio para ver se a jardineira realmente está com o seu furo central livre, porque às vezes, né, no processo de fabricação, ela vem com uma casquinha de cimento. Caso tenha essa casquinha, tem que perfurar. Logo em seguida, verificou, nós vamos colocar que pode ser aí na casa mesmo, cacos de telha ou de tijolo mais fácil, ou pode ser pedra britada, argila expandida, assim por diante, para dar a drenagem deste furo. Então a gente não pode colocar a terra diretamente na jardineira, porque senão ela vai entupir este buraco e aí a água vai ficar empoçada, vai comprometer o desenvolvimento da planta, vai dar afogamento de raiz e essa planta vai estar morrendo. Em seguida, nós vamos pegar um jornal e nós vamos fazer a dobra dessas folhas do jornal e nós vamos colocar em cima dos cacos. Por quê? Para que a terra, na hora que nós formos colocar, ela não entre no meio dos cacos também, para não haver um entupimento do orifício da jardineira. Colocamos em média 2 folhas de jornal dobrada. Em seguida, nós já vamos colocar a terra fértil sobre a drenagem que nós acabamos de fazer. Vocês podem ver como é que vai ficando, né, essa terra fértil. O que acontece? Ela não vai penetrar no meio dos cacos para não haver esse entupimento. As pessoas podem adquirir as mudas em floras, em floriculturas, em lojas especializadas. Elas já vêm pronto, vêm com este saquinho que é preciso ser retirado para o bom desenvolvimento das raízes. Feito isso, a terra fértil ela é bastante porosa, fofa. Então nós vamos abrir um pequeno buraco e vamos introduzir aqui dentro o torrão. Feito todo esse processo, aí em seguida nós vamos fazer a cobertura dessas plantas da terra com a casca de pinos.
tecnologia dos dimers e da automação a serviço da sustentabilidade. Este é o tema da matéria que você revê agora. Economizar energia e ajudar o meio ambiente, todos estão procurando soluções viáveis e algumas delas podem começar pela iluminação da casa. Neste evento sobre decoração, Celso, especialista em automação, nos apresentou as novidades que podem ser usadas em quartos. Um dos destaques foi a utilização de dimers, uma maneira simples de economizar e cortar custos. O sistema usa a diminuição da intensidade da iluminação em lugares e momentos onde não há necessidade de muita luz. Se reduzirmos em 25% o nível das luzes, podemos chegar a uma economia de até 20%. Tudo isso traz também contenção de lâmpadas, menos lixo no meio ambiente. Outro destaque é a automação. Para Celso, uma aliada indispensável da sustentabilidade. Quando você tem uma casa automatizada, você está falando de controle, de gerenciamento. Então, você está gerenciando a energia que você tem na casa, você está gerenciando o consumo de água de uma forma inteligente e isso é economia. A arquiteta Juliana explica que existem no mercado várias opções de automação. Você pode fazer com fio, sem fio, com wireless, com infravermelho. Claro que vai depender muito do bolso do cliente e do que ele tem de opção para poder colocar essa automação. Para quem está pensando em investir nessa tecnologia, Juliana explica qual a melhor opção. Se é uma casa nova, eu acho que o custo geral, se você fizer cabeado, é menor do que se você fizer com infravermelho, com Blu-ray. Por quê? Tem pessoas que já moram em casas. Daí o que acontece? Elas querem ter uma automação. Só que é complicado você, morando na residência, o cliente quebrar, fazer toda a infra. Tem, né? É simples, é bonito ver funcionando, você não tem um monte de controle. Só que isso gera um transtorno de obra que o proprietário muitas vezes não está disposto, né? Então, você tem que primeiro definir o projeto e definir o sistema. O que você vai querer? Vai ser cabeado? Vai ser sem fio? E a partir daí você poder oferecer para o cliente e ir trabalhando nisso. Para a arquiteta, a automação também significa benefícios para as pessoas e o meio ambiente. Você tem uma economia de energia, que você vai gerar um custo energético para a natureza reduzido e, consequentemente, no bolso do morador, do cliente. Já já, a receita do bolo de pão.